O povo devia estar em dúvida, devia estar inquieto. É da rebeldia do povo. Esse aí é o livro que foi escrito para os gregos, né? Lá na Grécia. Não me falha a memória agora ainda. Mas aqui está falando do contexto cristão. Está falando do contexto cristão. Está falando de cristão, da posição presente do crente. Tá? Mas o que o texto está dizendo sobre isso? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Tá? O que você pensa sobre isso? Aqui nessa Bíblia ele diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. A linguagem de hoje? Boa. Não gosto muito, não. Para animar. Eu sei que eu não gosto. Mas não, é boa, é bom para explicar. Lê de novo, Edu. Isso aqui não é dos cultos? Lê de novo. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Olha só. Ele está chamando a atenção da igreja para o culto, para as reuniões. Porque alguns estão deixando de participar. Por quê? Por causa da apostasia, por causa dos problemas, por causa das atividades, do ativismo, das coisas que estavam acontecendo. E ele está dizendo, olha, não deixe de congregar. Não deixe de participar das reuniões dos cultos. Não deixe de se afastar do grupo que você está. Porque o dia se aproxima. Ontem a gente foi lá para Ibirubá, no casal, um amigo nosso, que veio lá de Santa Maria também morar, que é policial militar. Daí, só que ele estuda muito a Bíblia, mas olha, quando eu vou para lá, nós ficamos umas 2, 3 horas conversando, né? Muito massa. Aí, só que ele compartilhou que ele foi em 3 igrejas. A primeira que ele foi, não vou citar os nomes dela, tinha um livro. E o cara trouxe só um versículo e começou a usar todo um monte de tipo de livro. Psicologia, assim, tá. Daí o outro a mesma coisa. Aí o outro nunca pregando em cima da palavra, ele compartilhou isso comigo. Ele disse, eu não tenho vontade nessas igrejas. O cara que tá lá, o pastor que ele comentou da ceia do Senhor, né? Normalmente aqui, pelo que eu observei, eu acho que fui em 2 aqui, vocês leem isso, falam os versículos onde tá, e lá diz que o cara só dava o suco de uva e o pão e tá feito a ceia, tchau. E isso marcou muito ele, sabe? Daí eu fiquei pensando assim, agora como o senhor falou em culto, também nós, como igreja, as pessoas que estão lá acima têm que se preparar, né? Porque ele, digamos, eu fui no meio do ano para lá com a Carol, mas tem que buscar, né, tal, e ele estuda, meu pai. A questão, Cristiano, é que eu conheço várias pessoas que estudam a Bíblia. Eu conheço várias pessoas, eu fui um deles, tá? Que estudava a Bíblia para questionar os crentes. E o primeiro questionamento meu para o pastor, da onde eu me converti, foi assim: para que eu preciso ir na igreja? Se eu posso buscar Se a Bíblia, ela fala por si própria, se ela é a revelação de Deus, se eu ler a Bíblia, ela vai se revelar a mim. E eu ainda brinquei com ele, falei, se eu estiver no banheiro e quiser aceitar Jesus, eu posso? Eu fiz esse questionamento para ele. E ele disse, pode. Então para que eu preciso ir na igreja? Só tem problemas, fofoca, briga. Para que eu preciso ir na igreja? Diretoria. Para que eu preciso ir na igreja? Que diz para animar uns aos outros? Para estar em obediência. Porque, gente, Mas é comunhão. o que acontece? Não existe ovelha sozinha. Não existe. Em lugar nenhum. Ovelha de verdade. A ovelha sempre anda com outras ovelhas junto. Quando não é uma ovelha, não anda com os outros. Aí é bode. Esse dia é bode. Aí é bode, não é ovelha. Vocês viram o bode que eu passei na quarta-feira aí, né? Quem tava, né?
Eu passei a diferença entre o bode e a ovelha. Tá? E não é ovelha. Então, a ovelha, ela necessita do seu pastor. E eu estou falando de Cristo. E esse desejo é de estar juntos com outras ovelhas. Tá? É a necessidade de estar junto com pessoas, com essas pessoas. Adorando, construindo, ajudando, que ele está falando mutuamente, ajudando. Porque o dia que o Senhor vier, Ele não vai buscar uma pessoa. Ele não está interessado em uma pessoa. Tá? Às vezes a gente pensa, Deus está unicamente interessado em uma pessoa, de mim. Não. Deus, a Bíblia diz que Deus... das gerações, no mundo. Quando você vê no Velho Testamento, Deus queria dirigir uma nação, não uma pessoa. Deus está pensando no coletivo. E por isso Ele instituiu o quê? A igreja. Como coletivo. Por isso que quando Ele fala sobre os dons, Ele fala sobre o corpo. Ele não está falando sobre o dedo, sobre a mão. Ele está falando quando sofre, mas não quando como igreja. Igreja é coletiva. Nós somos igreja. Tem até onde eu vi nos jovens, né? E aí veio o pastor. Paulo. Isso. E daí foi Não, foi Isso. Paulo. O pastor Paulo, foi? O pai das meninas? o pai da Aline. É o Paulo, o pastor Paulo. Eu Isso. Daí nós estávamos comentando que nem assim, todo ser humano tem o direito da salvação, mas tem uns que não querem. Então daí a Manu e mais um nome falou que se é assim, ó, a salvação veio para todos, mas daí a diferença de um querer ou não querer, que nem Deus quer que todos sejam salvos, né? Daí perguntou para ele, né? E daí ele disse que não vê. Só que tem o livre-arbítrio, tem a pessoa que não aceita mesmo. Daí citaram um cara ali que ele era astrólogo e ele depois ficou com câncer e mesmo assim ele provou que não queria, que Jesus não ia dar essa doença para ele, não sei o que, comentaram. Mas na minha visão vem para todos, Sim. só que Não, tem pessoas que não querem, não aceitam. Isso, mas a questão aqui, Aline, a salvação vem para todos, mas nem todos o aceitaram, a Bíblia diz. Mas aqui nós estamos falando sobre a posição do crente, tá? A posição do crente. Então, assim, aqueles que estão na igreja, tá? Quer identificar quem é e quem não é? A gente, não, nós não somos Deus para julgar, mas nós vamos entender quem é e quem não é daqueles que querem estar juntos. Aqueles que não querem estar juntos, a gente pode colocar como condição. Será que realmente ele é crente? Porque o livro de Hebreus, capítulos seguintes, vai falar sobre a apostasia. Você lembra, pastor, que eu falei para o senhor que quando a pessoa ela não está em comunhão com os outros e ela começa a se distanciar do pecado. Eu falei que mentira, né? E outra coisa, a pessoa ela tem o direito de errar se ela quiser. Só que Deus quer a salvação para todos. Mas a rebeldia faz com que as pessoas não aceitem essa coisa. E o texto que a Vânia falou aqui hoje, você usa ele para as duas coisas baseadas nisso. Porque você pode usar como posição de crente para a separação do pecado e para o não crente, para que ele tenha a salvação. No caso da comunhão, né, pastor? Claro. Então não existe crente que não tenha comunhão. Porque a luz Crente que não quer vir na igreja, crente que não quer... se misturar. É porque tem alguma coisa errada. Então, Por isso- a luz não se mistura com as trevas, essa é a relação. Por isso que a Bíblia está dizendo que nós precisamos congregar e não fazer isso como alguns, pela influência de alguns que estava acontecendo naquele tempo, tá? Olha só, a disciplina e seus benefícios. Gente, tem disciplina na igreja? Capítulo 12. Capítulo 12.
Versículo 1 diz: portanto, Também nós, Ah. visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí diz: olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, o qual Jesus, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e assentando à destra do trono de Deus. Aqui está dizendo, gente, olha só, Hebreus capítulo 12 está dizendo: fuja das coisas erradas. Capítulo 12, versículo 1. Fuja, tá, das coisas erradas. Porque aqui está dizendo sobre o pecado que tenazmente nos assedia diariamente. Tá? Fuja. Aí a questão é: disciplina serve para quê? Se você olhar do versículo 1 ao versículo 8, serve para encorajamento da nossa fé. Ah, mas disciplina não é uma coisa boa. Ou é? Difícil é. Quem gosta? É, difícil é que gosta. Se é, então você gosta de ser É. disciplinado. Né? Toda disciplina tem uma consequência. Toda. E não é fácil. Se um irmão chega para você e diz: Vânia, você tem que mudar, você está andando errado, está fazendo isso. Você aceita de bom grado? Depende de quem fala. Eu já aceito uma Primeiro, coisa, mas tem primeiro, gente que não. Eu não Primeiro lugar, aceito tem de que bom ver, grado. tem que ver se a pessoa ama você. Do jeito que fala. Se ela tem alguma jeito. coisa contigo. Lá nós, assim, ó, o pastor faz vigília lá na nossa igreja todo primeiro sábado do mês, das 7 à meia-noite. E ele leva um tema e a gente estuda, né? E o dia que ele falou que ele ia falar sobre disciplina, sobre a Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre disciplina? Quase ninguém foi. Achou que iam ser disciplinados. Daí nós fomos em 5 só. Mas foi muito bom, porque ele marcou todos os versículos, tudo que fala sobre disciplina. Olha só, o versículo 4 diz assim: ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos. Se você foge da igreja, foge da presença dos irmãos, cuide com isso, né? Cuide com essas pessoas que fogem da presença dos irmãos da igreja, porque essas pessoas estão querendo fugir da correção, da disciplina, do cuidado, né? do encorajamento mútuo. Né? Isso é um perigo. Quando a gente se afasta disso, é porque algo está acontecendo. E a gente precisa ser quebrantado, precisa buscar. Daquele que foi para a caverna. Isso, né, Elias? Olha só, o fruto da disciplina é por uma filiação. Quem você é? Filho de Deus. Filho de Deus. Então, a disciplina serve para você buscar santidade. E o versículo 11 diz assim: toda disciplina, olha só, toda, não é uma, toda disciplina com efeito no momento o quê? Mas depois, entretanto, então toda disciplina não é coisa assim agradável, gente. Não pensem, o cara falou pra mim, que bom, valeu. Isso, crítica construtiva. Aquela crítica diz, né? Eu vou te falar uma crítica construtiva, né? Vou dar na orelha do cara, vou ficar chateado, vou ficar irado, vou brigar com Deus, mas depois isso serve de encorajamento, de crescimento. Aí vem a sabedoria. E aí isso, acompanhamento e tudo isso. Né? Como o João falou, depende de quem vem. Olha só, mas espera aí, depende de quem vem. Balaão fez o quê?
Não, É. bateu na mula, né? Bateu na mula. E o que a mula disse? A mula disse. Pô, por que tá batendo em mim? Eu sempre te servi. Já viu uma mula falar? Deus usa o que ele quer, quando ele quer. Deus usa quem ele quer e quando ele quer. Se eu falar para você que Deus usou um dos demônios para falar comigo, e aí? Deus usa quem ele quer, como ele quer. Entende? Então assim, às vezes até aquele irmãozinho chato que você não gosta é aquele que Deus vai usar para falar para você. Eu uso um filtro. O que é o meu filtro? Eu escuto, levo para casa Isso aí, claro. e vejo se o que ele está dizendo é coerente com o que eu tô- Claro. Não, é que depende. Eu já tive pessoas que não estavam numa vida boa com Deus, que me falaram uma coisa assim, que Deus falou através de uma palavra, eu levei para casa. Uma mulher chegou para mim, esses dias a Luciana estava citando ainda para uma outra moça. Uma mulher chegou para mim e falou: doutor, eu sonhei contigo, que o senhor estava no caixão e tal. Não, Começou a falar. Eu disse: irmã, olha, eu aceito a sua